Acho que a democracia... É, ou pelo menos deveria ser, do meu ponto de vista, respeito. É justiça social, económica e liberdades. É um regime de governo da conciliação. Para mim, é igualdade de oportunidades. Poder ter algo a dizer e poder ter poder de mudança. Viver em democracia é cada um poder escolher aquilo que quer. Aquilo que queremos ser, aquilo que queremos fazer. É luta, participação e dedicação. Lutarmos por aquilo em que acreditamos. É liberdade, igualdade e o futuro. Viva a democracia! Quando eu nasci, aqui em Paredes, em 1970, Portugal era outro. Havia polícia política, censura e uma guerra colonial que sugava vidas e dinheiro. Não existiam eleições livres. O 25 de abril de 74 foi o dia de todas as mudanças, onde emergimos da noite e do silêncio, como escreveu Sofia de Melo Breiner. Entre as minhas primeiras memórias de vida estão tantas brincadeiras neste mesmo parque, mas também os debates políticos, desde as eleições para a Assembleia Constituinte. Aprovada a Constituição de 76, todos os cidadãos são iguais perante a lei e participam na governação do país, a começar pelos representantes que a elegem. Liberdade, igualdade, escolha e participação. 4 princípios fundamentais que nos vão guiar a partir de agora num olhar sobre estes 50 anos de democracia, seja pela lente de quem a estuda ou pela vivência de cada um dos cidadãos, das conquistas aos desafios, como vemos hoje e o que esperamos amanhã da nossa democracia. A democracia dá trabalho, não é? Dá sempre trabalho, no sentido que é difícil mantê-la. Eu acredito que a democracia é o sistema mais perfeito dentro dos imperfeitos que nós já tentamos. Isso significa coisas muito básicas como eu poder sair à rua e criticar o sistema sem ser presa no imediato segundo. Bastava dizer Salazar não presta para a PIDE, por hipótese, lhe deitar a mão. Eu nasci exatamente em 74. Uma frase muito engraçada que a minha mãe diz muitas vezes: tu nasceste com a Revolução. Todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, do seu sexo, do seu extrato social, podem manifestar a sua vontade, porque foi um dos direitos também conseguidos com o 25 de Abril, que é o de manifestação da opinião, o de liberdade de expressão. Eu, por exemplo, não sabia muito bem que havia presos políticos anteriormente. Só com 17 anos, acho que estava numa praia em Peniche, e olhei ao longe e vi um forte. E perguntei o que era aquilo. Aquilo é uma prisão de pessoas que não pensam como o governo que está no nosso país. Foi a primeira vez que eu percebi que havia presos políticos. O meu pai participou ativamente na crise académica de 69 em Coimbra, na Faculdade de Letras, foi um dos dirigentes e depois teve que exilar-se depois de ter sido preso pela PIDE. A minha mãe teve sempre também uma vida muito ligada ao ativismo, participou no MLM, foi aliás uma das fundadoras, acabou por exilar-se e por ir viver para Paris. Havia toda uma série de características que tornavam as mulheres completamente dependentes dos seus maridos. É mais conhecido o viajar para fora do país, ela e os filhos, o marido tinha que dar autorização, o marido abria a correspondência pessoal da mulher, era ele que geria toda a propriedade, mesmo a propriedade dela. E relativamente ao divórcio, em 1940, com a concordata, assinada entre o Estado Novo e o Vaticano, pura e simplesmente proíbe o divórcio dos casamentos religiosos, que eram praticamente todos. Durante os anos do Estado Novo havia muitos filhos ilegítimos e que tinham um estatuto completamente inferior ao estatuto dos legítimos. Quando foi o 25 de Abril, houve uma libertação de toda a população. Havia um sentimento de grande revolta, na realidade, que se sentiu como uma explosão de alegria, mas depois a noção de uma construção direta do país novo. O cidadão tinha a sensação de que podia influir diretamente no seu futuro. Foi feito todo um trabalho de concretização destas liberdades.
da liberdade religiosa, o que obrigou a ter uma lei da liberdade religiosa, da liberdade de expressão e de imprensa, que obrigou a ter uma lei, das igualdades, a igualdade aplicada, por exemplo, aos casais, o trabalho para uma igualdade entre homem e mulher, que é um trabalho longe de estar acabado, mas é um trabalho que começou claramente a ser 25 de Abril. No fundo, todo o sistema, não só constitucional, mas legal, foi sendo construído para garantir esta liberdade e esta igualdade e que estes valores são aplicados. As mulheres têm que acordar, porque acordaram para determinados aspectos da vida, determinados aspectos de luta de direitos, mas não acordaram perante si próprias. Uma das grandes conquistas ao longo destes 50 anos de democracia tem sido a emancipação das mulheres. Logo nos primeiros anos, entre 74 e 79, a condição social da mulher portuguesa sofreu alterações em diferentes domínios. O direito ao voto, a licença de maternidade alargada para 90 dias, o acesso a novas carreiras profissionais. No Estado Novo, por exemplo, uma mulher não podia ser diplomata ou juíza. Atualmente, mais de 60% dos juízes em Portugal são mulheres. As mulheres começaram a ter uma participação cada vez maior no mercado de trabalho e há hoje em Portugal mais mulheres do que homens com curso superior. Elas são agora mais qualificadas, mais preparadas, mas estão ainda longe da paridade. Os homens continuam a ganhar mais e a dominar os cargos de chefia. Na minha área, no setor agrícola, ainda sentimos alguma discriminação. Somos olhadas ainda como são mulheres. Como é que vão fazer isto? Ainda passamos por virem pessoas às nossas casas das agricultoras e nos pedirem para chamarmos os nossos maridos. Atualmente, em Portugal, as mulheres presidentes de Câmara são apenas 10%. E eu sou a primeira mulher que assume a presidência desta junta. Isto é muito importante, mas foi preciso 50 anos para que isto acontecesse. Tenho 3 filhas mulheres, tenho incentivado muito neste sentido, que é não há empregos para homens, não há trabalhos para homens nem para mulheres. Há empregos e há trabalhos. Há pessoas que são contra as cotas, mas se isso for o único caminho para que se perceba que tem que ser assim, tem que ser assim. Portugal ainda não é um país pleno em termos de igualdade de géneros. Se formos falar da questão económica, as mulheres ainda ganham menos 15% do que um homem todos os anos. Aquilo que eu sinto é que a minha voz nunca vai valer tanto como a voz de um homem e eu própria já senti esta discriminação, que muitas vezes vem disfarçada de paternalismo e de condescendência, quer seja na sala de aula, quer seja na Assembleia da República, quer seja numa reunião, quer seja numa entrevista de emprego. As mentalidades é sempre assim na história, demora muito mais tempo a que se modifiquem. Há aspectos de grande desigualdade e que têm sobretudo a ver com a vida privada, não com as leis. E as leis são praticamente todas no sentido de salário igual, que não existe, não é? Ainda hoje. A grande luta feminista atualmente nas nossas sociedades é o tempo que as mulheres passam no trabalho doméstico, porque as mulheres também trabalham fora de casa. Eu nasci em Caió, Guiné-Bissau. Saí de lá com 10 aninhos, com influência do meu pai, que era professor. Vivo no bairro social da Galiza, Fim do Mundo, aqui em Cascais, e sou licenciada em Direito e tenho como principal objetivo ser juíza. O nosso percurso escolar, meu e da minha irmã, iniciou-se sempre com algum sacrifício e investimento por parte dos meus pais. Os meus pais só tinham a 4ª classe na altura. Eu formei-me em enfermagem, a minha irmã também tirou um curso superior em fisioterapia, num regime democrático, acessível, que facilitou imenso. A liberdade obriga libertação contra a miséria, contra a opressão, criação de oportunidades verdadeiras. E isto é um traço fundamental do 25 de Abril. O Estado tem um papel muito importante na educação. Repare, não é que o Estado deva ser o único agente da educação, nada disso. É importante que haja escolas privadas, mas o Estado tem um papel muito relevante. Já não há
Felizmente, analfabetismo, como tivemos no salazarismo. Com a educação, as pessoas respeitam-se umas às outras. Há uma forte correlação entre os níveis educacionais de uma sociedade e a democracia. Onde os níveis educacionais são mais altos, a qualidade da governação democrática também é mais alta. Por que é que isto acontece? Bem, poderá ser porque cidadãos com níveis educacionais mais altos podem fazer uma melhor avaliação das propostas que são feitas, também daquilo que é a governação que está a ser levada a cabo e, nesse sentido, podem tomar decisões que são potencialmente mais informadas e, ao mesmo tempo, é importante notar que estes aumentos de níveis educacionais não blindam a democracia. Eu serei a primeira licenciada da minha família. Os meus pais têm apenas o segundo ciclo. O eu ter chegado ao ensino superior não significa o mesmo que uma pessoa que já tinha os pais licenciados, ou que até já tinha os avós licenciados. E eu já tive muitas situações em que o facto de não ter um nome de família era um fator de discriminação. Não existe igualdade de oportunidades. Eu recordo-me ainda de ter colegas na faculdade que não conseguiram permanecer em Coimbra e que não tinham rendimentos suficientes para poder continuar a estudar e tiveram que regressar. Enquanto os meus colegas iam de férias, eu tinha que trabalhar para poder juntar dinheiro. Eu limpava quartos de hotéis no Algarve. Trabalhei também na área da restauração como empregada de mesa e depois na área de call center. Muito antes de terminar a licenciatura, eu não tinha como custear o último ano da licenciatura e tive ajuda de uma associação que me é muito especial, a Corações com Croa. A democracia mudou a educação e a educação mudou o país. Portugal tem já hoje uma taxa de abandono escolar abaixo dos 9%, a meta que a União Europeia estabeleceu para 2030. No ano 2000, só 13% das pessoas entre 25 e 34 anos tinham o ensino superior. 22 anos depois, eram mais de 44%. No entanto, a taxa de desemprego dos jovens está acima dos 20% e é das mais altas da OCDE. Os jovens portugueses têm salários mais baixos em comparação com a restante população e com os outros jovens europeus. Mais de 2/3 dos imigrantes que saíram de Portugal na última década tinham até 39 anos. A geração mais qualificada de sempre debate-se entre ficar ou partir. Vivo em casa dos meus pais e gostaria de não viver ainda em casa dos meus pais. Sou ainda, de certa forma, um peso e às vezes um fardo nos orçamentos familiares. Se a minha expectativa de salário é, por exemplo, entre 1.200 ou 1.400, que é o melhor cenário possível para muitos que trabalham em arquitetura. Isto é impossível para suportar uma renda de uma casa nos níveis em questão. Eu sou licenciado em Publicidade e Marketing e tenho uma pós-graduação em Marketing Digital. A minha irmã tem mais 5 anos que eu, portanto, neste momento tenho 25, ela tem 30. Neste momento estou a dividir quartos, porque eu estou a receber menos que o salário médio, acima do salário mínimo, mas isso não é o suficiente para conseguir, com 900 euros, desdobrar, pagar uma renda que seja 400 euros ou mais. Não vejo medidas reais ou concretas ou incisivas neste momento que me façam ter perspectiva de futuro. Isto são tudo questões que geram ansiedade. Pelo menos eu acredito que, não sendo a democracia exclusivamente um momento de dobrar um boletim de voto e colocar numa urna, é totalmente descabido que o facto de ter um emprego não significa que se deixe de ser pobre. As pessoas vivendo assim, é evidente que têm menor disponibilidade para viver e pensar e fazer isto que é a democracia. Um inquérito recente, o European Social Survey, indicava que, quando questionados se assegurar que não há pobreza entre os cidadãos de um país é uma característica que uma democracia deve ter, 72% dos portugueses considerava que absolutamente sim, é uma característica que uma democracia devia ter. E é claramente um valor acima de qualquer outro país europeu que foi inquirido. Quando questionados sobre se um país deve ter eleições livres e justas,
A percentagem era semelhante, portanto, eleições livres e justas, que têm a ver com processos, 71%, mas também erradicar a pobreza, 72%. E, portanto, claramente há aqui uma dimensão substantiva que os portugueses colocam quando pensam na democracia. Querem que a democracia tenha os processos democráticos, mas querem também que tenha resultados que se traduzem numa igualdade efetiva e em justiça social. Tenho 77 anos, nasci aqui em Aveiro, mas toda a minha vida profissional como médico foi passada em Coimbra. Formei-me em 72 e, portanto, a minha vida profissional confundiu-se com a construção do SNS. Um dos primeiros passos foi o Serviço Médico à Periferia, veio dar os primeiros passos de cobertura e da rede de cuidados primários e também depois a organização das carreiras médicas nos hospitais, que veio fazer com que a medicina em Portugal e os cuidados de saúde explodisse e nos arrancasse dos índices mais atrasados para um serviço de saúde público, gratuito, que em 2001 era um dos melhores já. Portanto, foi um avanço brutal, que agora infelizmente está a regredir. Sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica. Uma profissão nobre, com algumas dificuldades que temos vivido ao longo destes anos, nomeadamente em termos de desvalorização da carreira, principalmente pelos órgãos de governação, não tanto pelas pessoas, porque delas temos sempre muito feedback positivo. Democracia perfeita, de facto, não existe. Há sempre uma tensão entre o que é a democracia na prática, não é, e o funcionamento da democracia ideal. Portanto, aqui a questão é, de facto, individuar quais é que são os pontos críticos e tentar introduzir as mudanças e as reformas necessárias para fazer com que este ideal seja menos distante, seja possível alcançar do ponto de vista dos cidadãos. Antes de ser jornalista, queria, acima de tudo, comunicar. Falei pela primeira vez ao microfone na rádio, tinha 16 anos. E foi na rádio que me tornei jornalista em democracia, falando, escrevendo e relatando factos sem censura. De acordo com dados recentes, Portugal está em 9º lugar entre 180 países no ranking de liberdade de imprensa. E a solidez dessa liberdade de imprensa em Portugal deve-se, em boa parte, à Lei de 13 de janeiro de 99, que refere que o jornalista tem direito de acesso à informação e não pode ser sujeito a quaisquer tipos de censura. Os jornalistas têm ainda o direito de manter o sigilo quanto à identificação das suas fontes. Sem uma imprensa livre, sólida e plural, não há democracia. O escrutínio dos diferentes poderes é essencial nesta missão de informar e contribuir para uma sociedade mais justa e desenvolvida. Eu leio muitos jornais, nós passámos aqui meses em que não se conseguiu discutir, ao contrário que parece, muito o SNS. Nós passámos a discussão da TAP, discutiu-se a história das indemnizações, das coisas, etc., mas não se discutiu a privatização. Há um desvio. Há um desvio. Enquanto se está a discutir isso, não se está a discutir as coisas. É uma irresponsabilidade social você, enquanto veículo de comunicação social, embarcar nessa narrativa de que os problemas todos se resolvem, os problemas todos se aglutinam ali na corrupção. Uma das funções do jornalismo é ajudar na construção do mundo. Que mundo é esse que você está construindo quando você pega uma viseira daquelas de burro e aponta para as pessoas na direção só da corrupção e tem uma miríade de outros assuntos que são relevantes e que estão a passar ao lado e que ninguém está a se importar com isso? É tão fácil cair na tentativa de gerar likes, gerar cliques e gerar buzz, porque isso gera mais valor. Daí eu tentar ir para lugares mais isentos, porque não há essa tentativa de capitalização pura, digamos assim. Uma questão fundamental, saber quem são os proprietários, para minimamente saber em que condições é que pretendem operar num setor tão sensível como o da comunicação social. A questão também da concentração tem a ver com quando há excesso de concentração da propriedade no setor, significa que vai com certeza comprometer a diversidade de perspectivas.
porque se todos forem do mesmo dono, provavelmente não haverá grandes diferenças nas abordagens. E também tem outras questões, que é quando essa concentração da propriedade cruza diferentes setores de atividade. O que, obviamente, também, em vez dos benefícios serem para a sociedade, os benefícios serem para outros negócios que essas empresas possam ter. Portugal destacou-se positivamente pela introdução e consolidação de leis que protegem as minorias. Por exemplo, fomos o 8º país do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Temos legislação contra a discriminação racial, incluindo a discriminação baseada na ascendência ou território de origem. Certo é que há ainda caminho a percorrer para que Portugal seja uma sociedade verdadeiramente inclusiva, que garanta direitos iguais para todos, independentemente do género, capacidade financeira, orientação sexual, credo, etnia ou idade. Sei dizer o que está na cabeça das pessoas. Quando a pessoa acha que está elogiando e, na verdade, ela está reproduzindo um estereótipo. Então, é muito frequente escutar comentários do tipo: as mulheres brasileiras são todas tão bonitas, as mulheres brasileiras são todas tão alegres. Como é que você pode falar isso? E que liberdade você tem de falar para uma mulher brasileira que as mulheres brasileiras são todas muito bonitas e muito alegres? Eu não te dei essa intimidade, eu estou dentro do seu táxi, estou dentro do seu TVDE, e você vem me falar esse tipo de coisa? Que situação desconfortável. Fazendo parte de uma minoria aqui de LGBTQIA+, onde encontrei menos discriminação foi onde se calhar menos esperava, que foi na saúde. Eu já doei sangue, já fui dador de sangue, e percebi que o meu tipo de sangue é o mais raro, portanto sou dador universal e sou receptor único. Quando fui dar uma segunda ou terceira vez, fui impedido, apesar de ter testes todos em dia, estar completamente confortável com todos os parâmetros, não ter qualquer tipo de problemas de saúde. Fui rejeitado porque, no meu caso, não bastava apenas 6 meses, penso que era 6 meses, numa relação estável, monogâmica, apenas com o mesmo parceiro. Tinha de ser garantido um ano inteiro disto, porque era um caso excepcional. A democracia, tal como nós a concebemos, implica escolha, implica sermos capazes de decidir entre rumos, mas implica fundamentalmente, e até acima desta dimensão de escolha, a proteção dos direitos das minorias. Se amanhã houvesse um referendo que tivesse como opção de voto algo que implicasse violar os direitos de uma minoria, mesmo que esse referendo fosse aprovado por uma esmagadora maioria da população, esse referendo não seria democrático, porque está a violar um princípio democrático central, que é a proteção dos direitos das minorias. O princípio da escolha não se pode subpor à dimensão protetiva que a democracia implica, proteger todos. Eu sou juíza social no Tribunal de Família e Menores de Cascais e tenho contacto com vários processos, principalmente de casos de violência doméstica. A estas mulheres, a estas minorias, o acesso ao direito não lhes chega da forma imediata, da forma eficaz, o que faz com que muitos casos terminem em feminicídios, que os processos são muito burocráticos. A população acaba por desconhecer os seus direitos no acesso a um profissional, a um advogado oficioso, através da segurança social que é dada de forma gratuita. Na área da justiça há ainda muito por fazer. De acordo com o European Social Survey, um inquérito aplicado em 31 países europeus, mais de 2/3 dos cidadãos consideram que os tribunais não tratam todas as pessoas de igual forma. A opinião que eu tenho sobre o sistema de justiça em Portugal não é boa. Já precisei dela numa situação de um advogado à Segurança Social e o senhor advogado, com a sua experiência ou inexperiência, esqueceu-se de uma data e eu tive que me assumir como culpada numa situação que não era. Se nessa altura eu tivesse condições financeiras para contratar um advogado, eu acho que teria um desfecho diferente, mas infelizmente não. Eu acredito que Portugal oferece os mínimos de condições de acesso à justiça, nomeadamente os patrocínios judiciários, com a segurança social, a isenção de custas. Só que qual é que é o problema? Este patrocínio, além de ser precário e de não ser um patrocínio incrível, quando chega à fase judicial, aquele que nós temos na nossa Constituição chamado de processo equitativo, portanto todos os cidadãos devem ter acesso a um processo equitativo, não é concretizado com a lentidão dos nossos tribunais. A justiça tem, na minha perspectiva, 2 grandes problemas. Um primeiro problema é a lentidão. Todos nós temos direito a ir a tribunal e que a questão seja decidida. E decidida em vida, e em vida útil, certo?
E esse problema, já agora, é também muito agravado nos casos que são os casos que a opinião pública gosta de trazer para cima da mesa, que são os casos da criminalidade económica complexa e da corrupção. O que é grave, porque contribui para o descrédito da justiça no seu conjunto. E depois, acho que há um segundo grande problema, deixando a questão da morosidade, que é, de facto, trabalhar para que a justiça seja para todos. O sistema de acesso ao direito é para aqueles que, de facto, não têm meios económicos. Mas há muitas pessoas da classe média que têm meios económicos, mas que são desincentivados pelo sistema de custas quando são elevados. Também aqui, a Constituição é um projeto inacabado. É um programa também de ação e um horizonte de esperança. Nas primeiras eleições em liberdade votaram 92% dos eleitores recenseados. Foi a 25 de abril de 75. Um país inteiro saiu à rua com entusiasmo para eleger os deputados que iriam discutir e redigir o texto da Constituição. Eu tinha 19 anos quando exerci pela primeira vez o direito de voto. Foi nas autárquicas de 89. Recordo bem o ambiente do dia e reconheço até hoje a importância daquele momento na minha vida. Em 5 décadas de democracia, nunca a legitimidade de uma qualquer eleição foi posta em causa. O processo eleitoral consolidou-se e tem decorrido de forma relativamente tranquila. Mas será que estamos satisfeitos com o modo como a democracia funciona? Com a qualidade do debate político? Estarão os cidadãos mais perto ou mais longe dos partidos e daqueles que elegem para os representar? A primeira vez que votei foi logo em 1975 e lembro-me que em Évora foram filas, nós tivemos horas nas filas para votar, mas foi maravilhoso, porque nós nunca tínhamos votado, nem sabíamos o que era aquilo. Tive muito presente o sentimento que aquele momento poderia fazer a diferença. Podia fazer a diferença num país. Hoje voto, mas não voto com a mesma vontade. Eu votei pela primeira vez, tinha 28 anos. Ou seja, 10 anos depois de poder começar a votar. Até aí não estava muito interessada, não me chamava muito a atenção, dizia sempre a mesma coisa, dizem todos o mesmo, são todos iguais. Após a morte do meu pai, comecei a trabalhar e, claro, comecei a perceber que a minha escolha ia realmente influenciar em tudo o que era a minha vida profissional, a minha vida enquanto cidadã, enquanto mãe. Que a legitimidade do poder radica no povo. O povo, periodicamente, em eleições, livremente, pode dizer o rumo que quer traçar para o país. Esse é um fator absolutamente fundamental e que claramente diferencia o Estado de hoje daquilo que era o Estado novo. A democracia não é apenas o governo da maioria. A democracia é também a participação da minoria. A minoria faz parte do jogo. E por isso o nosso sistema, aliás, é a representação proporcional. É importante que a minoria esteja na Assembleia. É importante que a minoria possa ajudar a melhorar as leis. Isso é importante. Mas isso pressupõe um espaço de diálogo. Entre 1975 e 2024, realizaram-se em Portugal 49 atos eleitorais, entre eleições legislativas, presidenciais, autárquicas e europeias. E a isto devemos somar ainda 26 eleições regionais e 3 referendos a nível nacional. Apesar da regular frequência dos atos eleitorais, a percepção dos portugueses sobre a política revela alguma insatisfação e afastamento. Mais de 60% dos cidadãos tendem a não confiar na Assembleia da República, um valor ligeiramente acima da média europeia, que é de 56%. Já 8 em cada 10 tendem a não confiar nos partidos políticos ou na sua própria capacidade de participar na política. Antes de poder votar já tinha essa intenção e tinha essa vontade política. Valorizo esse processo democrático, incentivo quem está à minha volta para o ir fazer, também porque sempre fui incentivado pelos meus pais a isso também. É dos poucos locais onde a gente pode realmente definir se estamos bem com o que está a acontecer ou se queremos outra mudança e qual mudança é que queremos que exista. Não sinto que a minha voz seja ouvida enquanto cidadã, não sinto que a nossa voz seja ouvida enquanto enfermeiros. Hoje em dia, quando vou votar, sinto só que sou mais uma que vou votar em algo
que não se vai repercutir na nossa vida. Sinto-me desanimada. Acho que os políticos e governantes não têm em consideração os seus eleitores e há uma despreocupação total com a pessoa em si. Há uma despreocupação, ou seja, do outro lado está um voto, não está uma pessoa. Um princípio central da democracia é o princípio da responsividade. As instituições democráticas devem produzir decisões que refletem as preferências dos cidadãos e que, nesse sentido, são responsivas. O que os dados sobre Portugal nos indicam é que os cidadãos não sentem, não percepcionam essa responsividade nas decisões políticas. Esse é um desafio que Portugal tem. Como é que podemos assegurar que esta, que é uma característica central da democracia, é reforçada? Parte do exercício para isso implica, paradoxalmente, uma maior participação dos cidadãos. E digo paradoxalmente porque, de certa forma, nós temos aqui um ciclo vicioso. Quanto menos as pessoas sentem que a democracia reflete os seus interesses, podem se afastar da democracia, participar menos, envolver-se menos, e isso faz com que a responsabilidade seja ainda menor. Eu olho para o sistema político como se fosse um jogo viciado, em que dificilmente vamos sair da cepa torta. Promessas há muitas, mas não são cumpridas. Tem interesse neles, em primeiro, no seu partido, em segundo, nos amigos, em terceiro, nos tios, nos primos e por aí fora. E nós, o povo, estamos cá mais para baixo, na cadeia de interesses. E eu não me identifico nada com isso. Quando se vai governar um país, tem que ser para fazer o melhor pela população, correto? Desenvolvemos um projeto que abarca o cumprimento de promessas, o estudo do cumprimento de promessas de 95 até ao final do mandato 2015-2019. E, em geral, o que sucede é o cumprimento até relativamente alto, na ordem dos 60%. Isto está muito alinhado com o que acontece com os outros países que fazem parte deste projeto, que é um projeto internacional. O que acontece é que os cidadãos, de modo geral, tendem a percepcionar as promessas como, sobretudo, como não cumpridas e tendem a entender que os deputados, quando são eleitos, na verdade, não fazem um esforço para o cumprimento. E os políticos, o que está à vista não entusiasma. A mim não me entusiasma. Nós vemos na televisão pessoas repetitivas. Os protagonistas políticos deixam imenso a desejar, no ponto de vista intelectual, no ponto de vista humano. A partir do momento em que chegam aos cargos políticos, esquecem-se do principal, que é estamos aqui em prol de pessoas, de um bem maior, ou seja, não somos nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para construir, não para nós estamos a construir para eles somos nós todos, é a nossa sociedade, é o nosso Portugal. Eu não generalizo apreciações de classe política ou de políticos. Antes de mais, a política é o meio através do qual conseguimos mudar o mundo à nossa volta. O trabalho enquanto deputado é exigente. Por outro lado, também não deixo de ter noção de que existem as portas giratórias, que existem os lobbies, que existem os interesses dos grandes grupos económicos, que façam com que aquilo que são os nossos representantes numa Assembleia da República não sejam assim tão isentos. Todos estão lá a representar, só que muitos não de estar a representar-me a mim, ou não representam, por exemplo, quem trabalha. Há muito trabalho feito sobre a relação entre desigualdade económica e desigualdade política, sobretudo nos Estados Unidos. Só mais recentemente é que começaram a ser estudados casos europeus. Acabamos por ver que quem tem mais educação, mais rendimento, participa mais. Quem tem menos, de facto, acaba por ter a voz silenciada e faz-se ouvir menos, tanto em termos de voto como de participação nas outras várias instâncias. Ao participar menos, as decisões políticas são também elas alvo de um viés, e é um viés que é favorável a uma classe social média ou alta e que descarta em grande medida aquilo que são as necessidades e as preferências desse grupo menos privilegiado. Há uma grande distância dos cidadãos comuns em relação às instâncias do poder. Os partidos têm monopolizado a vida política e a representação política, não é? E têm tornado também difícil a possibilidade de novas preocupações ou novos grupos sociais
terem, de facto, um papel ativo na vida política. Portanto, os cidadãos depois são desconfiantes em relação ao que é que o Parlamento e os governos podem fazer. Existe ainda uma cultura da cunha, do jeitinho, do favorecimento, e isto está de tal forma enraizado na cultura portuguesa que eu acho que as pessoas não têm noção de que estão a cometer tráfico de influências, corrupção, peculato. Está tão enraizado que para as pessoas aquilo é um comportamento natural. E muitas vezes eu acho que essas pessoas até acham que esse tipo de comportamento são, no fundo, mecanismos de compensação social. Aquilo que as pessoas entendem como uma prática de corrupção não equivale necessariamente àquilo que a lei diz, ou seja, é mais abrangente do que a lei. O facto é que nós temos, sobretudo a nível da prevenção, nós temos muitas falhas. Há muitas oportunidades para alguém com um cargo de poder se poder envolver em atos de corrupção. Portanto, quando nós temos sistemas de decisão política onde há muitos conflitos de interesse, onde há uma grande promiscuidade devido a uma grande proximidade entre poder político e grupos sejam grupos económicos, grupos sociais, etc. Isto aumenta muito as probabilidades de poder haver aqui um pacto corruptivo entre os envolvidos. Até meio da década de 80, Portugal destacava-se entre as democracias com eleições legislativas mais participadas. Daí para cá deu-se uma queda acentuada na participação eleitoral. Portugal acompanha a tendência global das chamadas democracias de terceira vaga. Eleições fundadoras bem-sucedidas dão progressivamente lugar ao eleitorado mais distanciado. Apesar do sinal positivo das eleições de 10 de março de 2024, a participação eleitoral oficial caiu cerca de 9 pontos percentuais por década entre 1975 e 2022. Mais de 30% da população com idade de voto não vai às urnas em legislativas. As eleições europeias têm sido, regra geral, as menos participadas. Por sua vez, as autárquicas foram as que registaram um menor declínio em termos de participação. São os jovens e os adultos até aos 44 anos quem mais se abstém. E é a partir desta idade que os eleitores tendem a ser mais ativos. Não costumo votar. Nunca votei na minha vida. Porque não acredito. Não acredito nos políticos. Quando estão em campanha, apresentam 30 mil ideias, vão às feiras, vão a todo lado, vão com o povo, depois desaparecem. Essas 30 mil ideias, 12 são levadas lá ao Parlamento e depois há uma que até com muito custo é conseguida. Para mim não dá. Eu, quando ouço alguém me dizer vota no mal menor, fora de questão, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero uma coisa boa. Eu abstive-me algumas vezes em algumas votações, portanto, considerar-me um abstencionista intermitente, porque creio que quando não há nenhuma solução que esteja enquadrada dentro da minha ideologia, dos meus interesses, no fundo do interesse que eu acho que é o interesse geral do país, não faz sentido escolher uma menos má. Acho que devemos lembrar que os nossos deputados, todos os dias, votam contra, a favor ou abstêm-se na Assembleia da República e nas Assembleias Municipais. Portanto, é uma figura que, naturalmente, faz parte do processo democrático. Eu não considero a abstenção uma opção, porque se eu não deixar expressa a minha intenção, todas as outras intenções que não são necessariamente a minha prevalecerão. Deita a perder tanta coisa pela qual se lutou. Uma coisa tão simples como uma cruz num papel foi algo que se ganhou há 50 anos. Os jovens foram socializados num contexto de digitalização da sua vida. Portanto, eles interagem em grande medida por meios tecnológicos. E para eles as coisas são mais imediatas, são mais individualizadas. E um dos obstáculos que eles veem no funcionamento do sistema atual é precisamente que é muito burocrático, é muito pesado, é moroso, não responde logo, responde coletivamente. E, portanto, não se revêem na forma de fazer política atual.
O afastamento que existe entre os decisores políticos e os jovens centra-se essencialmente na falta de correspondência das expectativas dos jovens no que toca acesso à justiça, à habitação, à saúde, ao trabalho, políticos que não ouvem, teimam em não ouvir, em não dar espaço, em não fazer valer nos seus orçamentos os interesses dos jovens. A democracia implica conflito, confronto de ideias, mas implica também um espaço partilhado onde nós podemos dialogar entre nós e encontrar também a forma como esse conflito pode ser dirimido e resolvido para gerar consenso. E esse espaço democrático, de certa forma, tem-se perdido nos últimos tempos. Tem-se perdido, em parte, porque vivemos um contexto de crescente polarização política e tem-se perdido também pelo facto o espaço de interação social se ter deslocalizado o espaço físico para um espaço virtual. E nesse espaço virtual, nas redes sociais, sabemos que muitas vezes os algoritmos levam a que surjam bolhas de comunicação. As pessoas vivem fechadas em bolhas onde ouvem informação do seu lado, têm pouca interação com o outro lado e perde-se essa noção de comunidade que está no centro da democracia. Eu acho que estamos a deixar-nos desleixar, entre aspas, na participação da democracia. E não lemos aquilo que são as propostas dos partidos, não lemos aquilo que são as propostas das pessoas. Bom, aqui pela freguesia eu vejo, na Assembleia de Freguesias estão-se... Quando muito vem duas pessoas, mas a maior parte das assembleias não vem ninguém à Assembleia. Porquê que as pessoas estão a aliar? Depois fazemos política no café ou política no diz que disse. E, portanto, eu penso que a participação dos cidadãos é essencial. É essencial. Da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. É verdade que depois da crise económica de 2008 houve um aumento das formas de participação através de movimentos sociais e algumas formas de participação de protesto mais inovadoras que levou à mobilização, sobretudo, dos grupos etários mais dos jovens, não é? Participarem mais na vida política e manifestar-se de várias formas, não é? No entanto, a partir de 2014, 2015, não temos observado uma continuidade destas formas de participação. Recordo a nossa greve dos enfermeiros em 2019, que foi a Marcha Branca, que foi uma aliança muito grande de todos os enfermeiros, uma forma de manifestação. Sinto que os políticos não têm em consideração e até quase que ouso dizer não respeitam a voz dos eleitores. Quando existem manifestações sobre a habitação, esse é um tópico que as pessoas vão debater nos telejornais, nos espaços de comentários, no espaço político, portanto, nunca é inútil. Infelizmente, não temos visto muita intenção ou vontade política para que as coisas realmente mudem com a rapidez que gostaríamos. Embora a participação em movimentos sociais em Portugal seja menor do que noutros países, é também verdade que algumas leis importantes das últimas décadas foram impulsionadas pelo ativismo de grupos específicos. Foram petições apresentadas por cidadãos que estiveram, por exemplo, na origem do alargamento do luto parental de 5 para 20 dias ou da proibição da utilização de animais no circo. A pressão de grupos de cidadãos ajudou também a tornar centrais temas como as questões do ambiente, a violência sexual, a interrupção voluntária da gravidez ou os direitos LGBT. Obviamente, há toda uma série de instrumentos que podem ser utilizados, quer a nível da sociedade civil, por exemplo, formas de protesto, mas também outras formas, por exemplo, de boicote ou, digamos, mais inovadoras de protesto. Depois, há também uma parte que é menos utilizada em Portugal, que é recorrer a tribunais.
Em 2022, criei a Associação Último Recurso, que é a primeira associação em Portugal que pretende e que está a utilizar o direito para colocar ações judiciais contra entidades que não cumprem com a lei ambiental. A primeira entidade em tribunal foi o Estado português, por inação climática. O direito e os tribunais portugueses não estão preparados para enfrentar uma crise climática e ambiental deste tamanho. Não há juízes nem técnicos especializados, não há sequer um tribunal especializado em direito ambiental, apesar de estar previsto na lei. Isso fez-me pensar, eu preciso de fazer mais do que continuar sentada no meu sofá ou de acordar às 9 da manhã para ir para a faculdade como se nada no mundo estivesse a mudar, porque na verdade tudo está a mudar. Portugal de 74 não é o Portugal de 2024. Acho que perdemos o otimismo e a esperança do pós-25 de Abril, sobretudo na viragem do século, e neste momento eu sinto que há mais angústia e frustração do que propriamente esperança. Eu acho que é importante tentar organizar as formas de participação de uma forma mais flexível e menos institucionalizada, ou seja, tentar fazer com que haja mais arenas de participação, para além da arena eleitoral. Aqui em Portugal, eu acho muito interessante como é que as instituições se seguram, né? Achei foi muito impressionante para mim, foi muito simbólico ver o primeiro-ministro se demitir e o país continua andando, as coisas continuam funcionando, porque as instituições estão ali seguras. A nossa democracia não vai propriamente bem. Portanto, é salutar que estejamos em democracia, que tenhamos uma democracia consolidada. Não é tão salutar que tenhamos problemas no sentido em que temos uma percentagem crescente de portugueses que admite soluções governativas menos democráticas, de lideranças fortes, e havendo mesmo alguma aceitação por parte de um pequeno segmento da população portuguesa, mas que é crescente, de governos de natureza claramente autoritária, militar. O que é que explica esta emergência do populismo? E esse sentimento de não ter voz, sentir que o sistema político não nos está verdadeiramente a ouvir, é um sentimento que os partidos populistas e os candidatos populistas, um pouco por todo o mundo, têm mobilizado. Não é o único fator, obviamente, há fatores sociais, há fatores económicos, mas diria que há um ponto central que permite-nos, porventura, ligar estes vários fatores, que é este sentimento de que a minha voz não é ouvida. A democracia tem que se reinventar e tem que pensar em como é que é capaz de chegar a todas essas pessoas, muitas delas jovens, que não se revêem no modelo e que não se sentem verdadeiramente empenhados em nele participar, e isso é um desafio complexo, que devia ser levado muito a sério. 50 anos de vida representam uma conquista. É que a democracia instala-se, o que é bom, instala-se. Lembramos só na nossa memória que está o que ficou para trás, mas é realmente um bem-estar. É uma forma de bem-estar. Acho que o futuro da democracia pode, efetivamente, passar por novas formas de participação. Há várias experiências que estão a ser feitas, várias formas de participação democrática que não são só a democracia representativa, através de eleições nas quais os cidadãos escolhem os seus representantes. A França adotou isso recentemente, com assembleias de cidadãos, para refletir e fazer propostas em torno das alterações climáticas. A Irlanda fez isso para questões de políticas de moralidade, como a questão da interrupção voluntária da gravidez. Outras, como orçamentos participativos. Bom, Portugal tem tido bastantes experiências a nível local. Todas essas são formas de tentar recapturar um princípio democrático central, que é esta ideia de que todos somos iguais e todos temos igual oportunidade de votar. Portanto, é possível que a democracia se tenha que reinventar porque enfrenta crises,
mas é quase certo que o futuro da democracia será diferente daquele que temos agora. Não está tudo feito, mas já muito se fez em 50 anos desta nossa democracia. Nossa porque deve chegar a todos. Aos que se afastaram desiludidos com a política e os partidos, aos que ainda se revêem no Parlamento, a tantos que encontram novas formas de participação. Participar, escolher, ter voz ativa na sociedade. Os direitos conquistados não são adquiridos. A democracia é robusta, mas há novos e velhos perigos à espreita. Sendo sempre um projeto inacabado e imperfeito, a democracia permite-nos, no entanto, tomar o futuro nas nossas próprias mãos. E o que mais importa nos próximos 50 anos é que a possamos continuar a construir.